Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Alunos, famílias e responsáveis. Antes de iniciarmos a nossa aula, irei fazer a minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, liso, estou usando uma blusa rosa e por cima um blazer rosa. Hoje nós teremos uma aula de língua portuguesa e o tema da nossa aula é causa e consequência. Podem observar aí o título da nossa aula. E aí, crianças, vocês sabem o que é causa e consequência? Isso é o que nós vamos aprender na aula de hoje. E para iniciar, nós vamos ouvir uma história. E o nome dessa história é A Lebre e a Tartaruga. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da tartaruga, dizendo que ela era muito lenta. Você é uma tartaruga muito lenta, você nunca irá me alcançar. A tartaruga já estava cansada de ouvir as gozações da lebre. Então a tartaruga teve uma ideia e resolveu desafiá-la. Dona Lebre, já que você se acha tão rápida, eu te desafio numa corrida. Vamos ver quem irá chegar primeiro até o final, lá naquelas árvores. Ha, 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 ha. Com certeza eu irei ganhar. Essa corrida vai ser muito fácil. Então, é pra já. E assim, a lebre saiu em disparada. Quando chegou na metade do caminho, ela viu que estava a distâncias da tartaruga e resolveu tirar um cochilo. Essa tartaruga nunca irá me alcançar. Vou aproveitar para tirar um cochilo. Enquanto a lebre estava descansando, a tartaruga continuou a corrida, devagar e sempre, devagar e sempre. E assim a tartaruga foi chegando até perto da linha de chegada. Quando a tartaruga estava quase chegando, a lebre acordou. Ela viu que a tartaruga estava quase alcançando a linha de chegada e ela resolveu correr. Foi correndo, mas não adiantou. A tartaruga conseguiu chegar primeiro e ela viu a tartaruga toda sorridente vencendo a corrida. E assim a tartaruga foi a campeã. E aí, crianças, vocês gostaram dessa história? Essa história é uma fábula. As fábulas são histórias onde os personagens, em sua maioria, são animais que falam. E esse gênero textual também tem uma moral ou um ensinamento. Isso mesmo. Então, nós vimos um exemplo de uma narrativa. Numa narrativa, nós temos os personagens. Quem são os personagens dessa história? É a lebre e a tartaruga. Os personagens são aqueles que participam da história. Temos também o tempo, o espaço, que é quando e onde aconteceu a narrativa. E nós falamos também que toda fábula tem uma moral. E aí, qual será a moral dessa fábula? Devagar se vai ao longe, não é mesmo? A tartaruga foi no seu ritmo, devagar, e ela conseguiu vencer. Por isso, crianças, nunca desistam. Vocês vão vencer. Combinado? Agora, nós vamos ver a causa e a consequência nessa narrativa. Acompanhe aí na tela. A lebre, muito segura, ultrapassou a adversária e, vendo que ganharia fácil, parou e resolveu cochilar. Ou seja, a lebre menosprezou a tartaruga e resolveu cochilar. Temos aí a causa. A causa é o fato que acontece primeiro, que vai gerar um resultado. Esse resultado é a consequência. Já na reta final, viu finalmente sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. A tartaruga venceu a corrida. Como nós vimos, a tartaruga ter vencido a corrida foi uma consequência da causa da lebre ter cochilado.
Então, nós vimos que existe uma relação de causa e consequência nos textos verbais. Agora, nós vamos ouvir uma outra narrativa e vamos perceber também essa relação de causa e consequência nos textos. A raposa e as uvas. Certo dia, a raposa estava passeando pela floresta quando avistou uma linda parreira. Que uvas lindas! Vou apanhar essas uvas e vou comer todas. A raposa tentou pegar as uvas, pulou, mas não alcançou. Ela tentou mais uma vez pular mais alto, mas também não conseguiu. Ela tentou pela terceira vez, pulou, mas também não conseguiu pegar as uvas. Então a raposa ficou muito triste e foi embora dizendo: "Ah, eu não queria essas uvas mesmo, elas estavam verdes." E assim terminou a nossa história. E aí, crianças, vocês já conheciam essa fábula? Assim como a fábula anterior, da lebre e a tartaruga, a raposa e as uvas também é uma fábula. Como nós vimos, as fábulas têm personagens que falam, animais que falam. E tem um ensinamento ou uma moral. Nessa história, o nosso personagem foi a raposa. Como nós vimos, os personagens são aqueles que participam da história. E qual será o ensinamento ou a moral dessa fábula? Isso mesmo, não devemos desistir diante de algum obstáculo. A raposa desistiu facilmente porque não conseguiu pegar as uvas, não é mesmo? Mas que vocês persistam diante do obstáculo, que vocês são capazes. Agora, nós vamos ver a causa e a consequência nessa narrativa. Acompanha na tela. Causa. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos. Tentou subir na parreira, mas não conseguiu. A raposa queria pegar as uvas, mas a parreira era muito alta. Então, como nós vimos, essa é a causa, foi o fato que aconteceu primeiro e que vai gerar uma consequência. Então, temos aí a consequência. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: "Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo." A raposa não conseguiu pegar as uvas e foi embora. Agora eu vou deixar para vocês um desafio. Acompanha na tela. Para finalizarmos a nossa aula, vou deixar para você um desafio. Escolha uma das fábulas que nós vimos nessa aula e escreva a causa e consequência em seu caderno. Faça um lindo desenho da fábula escolhida. Crianças, antes de terminarmos, eu estava fazendo uma pesquisa aqui no meu celular e eu trouxe para vocês algumas fábulas. Nós temos diversas fábulas e vocês aproveitem também para pesquisar outras em casa. Como nós falamos, as fábulas, elas têm personagens que são, na sua maioria, animais que falam. Nós temos a raposa e o leão, a cigarra e a formiga, o burro e a cobra. Temos também a andorinha e as outras aves, o rato e a rã, a serpente e o cabrito, o cão e a carne, o ladrão e o cão de guarda e o burro e o leão. Só para vocês terem a dimensão de fábulas que existem. Então aproveitem para vocês pesquisarem. Vocês podem também criar outras fábulas, criando seus personagens e tirando uma moral ou um ensinamento no final. Combinado? Usem a criatividade de vocês e vocês vão se divertir pesquisando e aprendendo.